Kamito era um solitário perdedor, cuja vida amorosa já havia desmoronado quando sua crush o dispensou por ele ter um rosto de NPC. No entanto, tudo muda quando a garota mais popular da escola cruza seu caminho e, para sua surpresa, acaba completamente rendida ao seu jeito único de ser. Antes de tudo isso, em um dia comum na sala de aula, Kamito se deparou com Seneki confortavelmente instalada em sua mesa, como se fosse sua própria casa. Educadamente, ele pediu que ela se movesse, mas, em sua típica atitude provocativa, ela se levantou de maneira exagerada, com um sorriso malicioso, dizendo que apenas gostava de vê-lo com cara de idiota. Ao sair, Kamito notou uma marca de suor suspeita deixada por ela na mesa e, sem perceber, ficou encarando por tempo demais. Foi então que Seneki o pegou no flagra, lançando-lhe um olhar que dizia claramente: procure ajuda. No dia seguinte, durante o almoço, Kamito se aproximou da mesa de Seneki apenas para ser imediatamente cercado por suas amigas, que estavam se divertindo com um rumor absurdo. Diziam que ele queria se tornar um mangaka. Elas começaram a zombar dele, insinuando que ele só queria desenhar mangás carregados de enredo. Antes que a conversa tomasse um rumo ainda mais constrangedor, Kamito rapidamente cortou o assunto. Mais tarde, na biblioteca, ele formou uma dupla de estudos com Ao. No entanto, como sempre, Seneki apareceu do nada, pois para ela, o sofrimento alheio era um entretenimento irresistível. De maneira repentina, ela pediu para se juntar ao estudo, o que imediatamente levantou suspeitas em Kamito, já que ela nunca se importava com esse tipo de coisa. Durante a aula de esportes, Ao soltou um comentário inesperado. Havia visto Seneki alguns dias atrás na companhia de um homem mais velho. Kamito, ao ouvir isso, automaticamente assumiu que ela estava envolvida com um sugar daddy, o que lhe causou um leve incômodo. Percebendo sua reação, Ao perguntou se ele estava com ciúmes, mas Kamito rapidamente respondeu que estava apenas surpreso. No entanto, a ideia se recusava a sair de sua cabeça. Quando os resultados dos exames foram divulgados, tanto Kamito quanto Seneki conseguiram passar, mas uma das amigas dela não teve a mesma sorte. Depois que as garotas foram embora, Kyoko, sua amiga de infância, se aproximou dele com um olhar divertido e comentou que estava surpresa ao vê-lo tão popular entre as meninas. Kamito, no entanto, não sabia se aquilo era um elogio ou uma provocação. Enquanto isso, Ao o convidou para um curso de verão em um resort de alto nível. Kamito, no entanto, recusou sem pensar duas vezes. Seu plano era passar as férias apenas relaxando e assistindo suas séries favoritas. Mais tarde, naquela noite, ao voltar para casa, ele se deparou com Seneki trabalhando em um café ao lado de um homem mais velho. Seu cérebro imediatamente entrou em modo detetive, convencido de que aquele era o tal Sugar Daddy. Observando a cena, ele percebeu que Seneki estava muito acima de seu nível e começou a se perguntar se um emprego de meio período poderia aumentar suas chances de parecer mais atraente. Felizmente, seus últimos 2 neurônios se juntaram e o fizeram mudar de ideia. Em vez disso, ele ligou para Ao e disse que de repente estava muito interessado no curso de verão. No dia seguinte, Kamito chegou ao resort, pronto para sofrer em nome do aprimoramento pessoal. Enquanto conversava com Ao, notou uma figura misteriosa na janela distante, porém quando apontou para mostrar, ela já havia desaparecido. Como se fosse algo corriqueiro, Ao mencionou a lenda de um fantasma de um aluno do 3º ano que assombrava o local. Kamito obviamente não gostou nada dessa informação. Mais tarde, naquela noite, Kamito percebeu que havia cometido um grande erro. Ele tinha a menor pontuação da turma. Sentindo-se derrotado, começou a se perguntar se não teria sido melhor ter ido para a praia com Seneki. Pelo menos teria tido a chance de conhecê-la melhor. No entanto, ele decidiu que não era hora de lamentações. Determinado a ser o protagonista da sua própria história, caminhou até a janela, preparando-se para gritar algo motivacional para o universo, quando de repente uma mão apareceu segurando o batente da janela. Kamito congelou. Uma garota pálida e molhada, com a aparência de alguém saído de um apocalipse zumbi, estava parada ali. Seu coração disparou. Seria o fantasma do qual Ao havia falado? No entanto, a garota abriu a boca e pediu um toalha, dizendo que estava congelando. Foi só então que Kamito percebeu. Era Seneki. Ainda mais confuso, ele perguntou por que diabos ela estava ali. Seneki casualmente explicou que seus pais descobriram que ela estava trabalhando secretamente e, como punição, a jogaram naquele resort isolado. Tentando escapar, ela havia escalado a montanha, mas acabou sendo pega no meio de uma tempestade e perseguida por uma
manada de cervos furiosos, como se estivesse devendo dinheiro a eles. No desespero, encontrou uma janela aberta e entrou. Enquanto ela falava, Kamito notou que a cadeira sob ela estava ficando molhada e por um breve momento se perguntou se algo inesperado tinha acontecido. Percebendo a situação embaraçosa, Seneki vasculhou sua bolsa em busca de roupas secas, apenas para perceber que tudo estava encharcado. Tentando ajudar, Kamito sugeriu pegar roupas emprestadas de alguma das outras meninas do curso, mas Seneki rejeitou a ideia imediatamente. Se ele fosse pego fazendo isso, seria rotulado como um completo pervertido. Em vez disso, ela colocou a mão nas costas dele, sentindo o tecido, e decidiu que iria pegar suas roupas emprestadas. Kamito ficou sem palavras por um momento, mas logo foi tomado por uma onda de empolgação. Sua crush estava prestes a vestir suas roupas. Ela pegou o que precisava e saiu do quarto. Enquanto a observava se afastar, Kamito percebeu que estava parado ali, completamente hipnotizado, sem um pingo de vergonha. Continuou encarando-a enquanto ela desaparecia no corredor. No dia seguinte, durante o almoço, Kamito estava tranquilamente conversando com seu amigo quando Seneki apareceu de repente, acompanhada por sua mais nova aliada, Mu. Visivelmente irritada, ela começou a reclamar que um professor a havia punido com a tarefa de limpar os banheiros da escola depois que ela tentou fazer uma grande fuga. No meio da conversa, de maneira completamente despreocupada, ela perguntou a Kamito se poderia limpar o banheiro feminino ainda vestindo seu moletom emprestado. O lado submisso de Kamito despertou imediatamente, e ele concordou sem pensar duas vezes. Seu amigo Ao, olhando incrédulo para a cena, simplesmente balançou a cabeça e declarou: "Você é a personificação de um beta masculino." Após cumprir sua punição, Seneki desabafou com Mu sobre como sua vida estava um desastre. Para ajudá-la a relaxar, Mu sugeriu que tomassem um banho cedo, mas Seneki parecia mais interessada em aprender a usar uma máquina de lavar roupas. Quando Mu finalmente lhe ensinou, Seneki ficou animada, declarando que estava aumentando suas habilidades de esposa e que agora poderia fazer isso para seu futuro namorado. Makov, que estava por perto e tinha um faro aguçado para fofocas, não perdeu tempo e perguntou se Kamito era esse futuro namorado, já que toda a escola estava comentando sobre os dois. Curiosa, Seneki quis saber exatamente o que estavam dizendo. Mu hesitou, mas acabou revelando. Todo mundo achava que ela era completamente sem vergonha por andar por aí usando o moletom de Kamito como se fosse parte de seu uniforme. Em vez de se ofender, Seneki decidiu entrar na brincadeira e agir como se o segredo tivesse sido exposto. De maneira sugestiva, começou a insinuar que ela e Kamito faziam coisas proibidas juntos, deixando Mu completamente em êxtase, entrando em modo fangirl. Enquanto isso, Kamito estava sozinho, perto das máquinas de venda automática, quando ouviu duas garotas conversando sobre ele e Seneki. Elas estavam convencidas de que os dois estavam se encontrando secretamente para fazer atividades impuras. Em vez de ignorá-las, Kamito cometeu um erro clássico. Tentou se explicar. As garotas, no entanto, apenas o encararam com descrença, como se ele estivesse contando a maior mentira do mundo. Ficava difícil saber se estavam realmente irritadas ou apenas com inveja por estarem solteiras. Quando a situação não poderia piorar, Seneki apareceu vestindo seu moletom recém-lavado, confirmando todas as suspeitas. Assim que as garotas foram embora, ela puxou Kamito para um canto isolado e finalmente devolveu sua roupa, agradecendo. Confuso, ele perguntou por que ela tinha agido daquela forma. Ela simplesmente deu de ombros, dizendo que não queria alimentar ainda mais os rumores, embora tivesse acabado de fazer exatamente isso. Durante a conversa, Kamito descobriu algo surpreendente: é que nunca havia lavado roupas antes. Chocado, ele perguntou como isso era possível. Ela explicou que em casa só sabia cozinhar lanches da meia-noite, enquanto sua mãe cuidava de todo o resto. Kamito, sendo a criatura sem filtro que era, comentou que ela não parecia alguém que sabia cozinhar. Ofendida, Seneki decidiu provar o contrário e anunciou que faria um lanche noturno para ele. Sem cerimônia, pegou seu moletom de volta e saiu determinada. Mais tarde, naquela noite, Kamito, Seneki, Mo e Ao se reuniram para a tão esperada demonstração culinária. Para a surpresa de todos, Seneki preparou um lanche incrível. Como o grande simp que era, corou enquanto comia, como se tivesse acabado de desbloquear uma nova rota romântica. Depois de terminarem, Seneki foi lavar a louça. Kamito, tentando ser cavalheiro, se ofereceu para ajudar, mas ela recusou, dizendo que estava acostumada a fazer isso no trabalho e que queria retribuir o favor. Foi nesse momento que a ficha caiu. Ela iria embora. Antes que ela saísse, Kamito
tentou agir como um homem de verdade e disse que ela poderia ficar com seu moletom pelo tempo que quisesse. No entanto, Seneki insistiu que precisava devolvê-lo. Vendo que ela não mudaria de ideia, ele finalmente declarou que não queria deixá-la ir, pois não queria que ela acabasse sendo perseguida por servos furiosos novamente. Uma semana depois, Kamito estava na sala de aula, perdido em pensamentos sobre uma certa garota, enquanto seus colegas estavam focados nos estudos. Ele estava tão absorto que, quando alguém o cutucou de repente, ele reagiu como um personagem de filme de terror, chamando a atenção de toda a turma. Quando olhou para ver quem era, ficou surpreso ao encontrar Seneki ao seu lado. Ele se perguntou o que ela estava fazendo ali, mas ela explicou que seus horários de aula haviam coincidido. Sem aviso, ela se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido com uma voz absurdamente suave, quase como um ASMR. Kamito sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo, quase fazendo com que suas pernas fraquejassem. Seus colegas, que sempre estavam atentos a qualquer fofoca, não perderam tempo em observar a cena com puro ódio no olhar. Em resposta, Seneki, sem um pingo de vergonha, abriu o zíper do moletom, revelando sua regata por baixo, flexionando sutilmente para os encheridos. Kamito, por outro lado, entrou em curto-circuito de tanta vergonha e instintivamente a cobriu, tentando impedir que ela causasse mais tumulto. Após a aula, Seneki perguntou se seus colegas sempre eram daquele jeito. Em vez de chamá-los de fofoqueiros descontrolados, Kamito, ainda tentando manter o disfarce, respondeu que ela era simplesmente quente demais para eles lidarem. Para manter as aparências, ele sugeriu que evitassem se falar em sala de aula, mas Seneki, sendo a rainha da provocação, decidiu elevar a aposta. Se era para manter o disfarce, então ela não falaria com ele de jeito nenhum. Antes de sair, ela perguntou por que ele tinha se inscrito no curso de verão. Kamito, sendo o cabeça de vento que era, ficou completamente sem resposta, incapaz de admitir que sua principal motivação era estar perto dela. Mais tarde, enquanto devorava o jantar após um estudo desleixado, refletiu sobre a pergunta de Seneki e se amaldiçoou mentalmente por não ter dito a verdade. Mas antes que pudesse se perder em mais pensamentos, Seneki apareceu em seu quarto, casualmente anunciando que estava entediada e queria alguém para brincar. Kamito, um homem com dificuldades acadêmicas e um QI de 2 casas decimais, definitivamente não estava no clima para jogos, mas Seneki, ela nunca se importou com isso. Continuou falando e distraindo-o, como se fosse apenas mais um dia normal. Enquanto Seneki continuava distraindo Kamito com suas conversas aleatórias, ele finalmente não aguentou e perguntou se ela não estava minimamente preocupada em desperdiçar o dinheiro da mensalidade, já que todo mundo estava trancado no quarto estudando. Sem se abalar nem um pouco, ela respondeu que uma vez ouviu em uma palestra que se comparar com os outros é inútil. Kamito ficou em silêncio por um momento, apenas olhando para ela, e decidiu mentalmente que precisava se afastar desse tipo de mentalidade antes que sua nota despencasse junto. No entanto, Seneki pegou um livro aleatório e tentou fingir que estava estudando, mas 5 minutos depois já estava resmungando sobre como preferia estar na praia de biquíni, sendo paquerada por um monte de caras aleatórios. Kamito, o completo idiota que era, caiu na provocação e disse que ela provavelmente ficaria bonita em um biquíni. Foi tudo o que ela precisava ouvir. Antes que ele pudesse reagir, já estava sendo arrastado para a casa de banho masculina, enquanto Seneki já estava vestida com um biquíni que havia magicamente conjurado. Kamito, por outro lado, se enrolou na toalha mais suspeita que alguém já viu, enquanto tentava manter uma distância respeitosa. A luz da casa de banho se acendeu de repente. Em pânico, Seneki mergulhou debaixo d'água e sumiu da vista. O professor entrou na sala com a confiança de um atleta olímpico e imediatamente exigiu saber o que Kamito estava fazendo ali. Pensando rápido, ele soltou a desculpa mais absurda possível. Disse que estava esperando para ter uma conversa profunda entre homens com o professor. Obviamente, o professor não acreditou nem por um segundo e mandou que ele saísse dali. Desesperado para manter Seneki escondida, Kamito se levantou, revelando sua vestimenta altamente questionável. Para piorar, ele ainda ofereceu lavar as costas do professor. O homem, assustado com as intenções do garoto, fugiu imediatamente sem olhar para trás. Mais tarde naquela noite, Kamito e Seneki finalmente tiveram uma conversa séria. Ele perguntou se ela gostava de Araki, o queridinho da escola, mas ela desviou do assunto. Mudando de abordagem, ele mencionou o homem misterioso que a viu no café, insinuando que poderia ser seu namorado. Seneki, chocada, percebeu
percebeu que Kamito a havia espionado e imediatamente suspeitou que ele tivesse contado tudo para seus pais, principalmente porque eles recentemente a haviam repreendido por trabalhar secretamente. Kamito começou a suar frio e negou tudo, mas ela continuou encarando-o com cara de quem não acreditava nem um pouco. Em vez de discutir mais, ela apenas deu de ombros e decidiu que já era hora de dormir. Dias depois, o curso de verão chegou ao fim, e todos começaram a se preparar para voltar para casa. Kamito, no entanto, não conseguia parar de pensar no fato de que Seneki o estava ignorando completamente desde aquela noite, quando as aulas recomeçaram na semana seguinte. Ele a viu de longe, observando Araki e sua namorada. Kamito se perguntou se ela realmente tinha sentimentos pelo cara, mas no momento em que ela viu o rosto dele, saiu correndo sem olhar para trás. Ficou claro como o dia. Para Seneki, ele ainda era o dedo duro da história. Semanas depois, Kamito recebeu uma carta inesperada de Seneki pedindo para encontrá-la do lado de fora. Pensando que poderia ser algo importante, ele correu até lá, apenas para vê-la casualmente devolvendo seu moletom, como se não tivesse acabado de ignorá-lo por semanas inteiras. Quando ela se virou para sair, Kamito a impediu, ainda confuso sobre o motivo de ela estar o tratando com tanta frieza. Em vez de dar uma resposta direta, ela apenas pediu que ele não mencionasse nada sobre o curso de verão para sua amiga Yuki. Já sem paciência, Kamito perguntou diretamente por que ela estava evitando-o, como se ele fosse um vírus ambulante. Seneki insistiu que era só para evitar que Yuki suspeitasse de algo, mas Kamito não acreditou na desculpa. Irritada, Seneki pegou o moletom de volta e disse que ele nunca mais o veria se continuasse agindo como um idiota. Mas Kamito, decidido a não perder essa discussão sem necessidade, recusou-se a pegá-lo de volta até que ela lhe desse uma resposta de verdade. Enquanto os dois continuavam sua troca de farpas como um casal em um drama mal escrito, uma garota séria chamada Makoto apareceu do nada. Ela se apresentou como membro do comitê disciplinar da escola e anunciou que estava investigando rumores de que alunos estavam participando de atividades que normalmente se assistem no modo anônimo. Então, de maneira casual, Makoto revelou que havia pegado alguns estudantes em uma situação suspeita, mas ficou tão atordoada com a intensidade da trama que não conseguiu intervir a tempo. Enquanto ela dava mais detalhes, Seneki rapidamente percebeu quem eram os culpados, ninguém menos que Yuki e Araki. Sem perder tempo, ela e Kamito correram até a cena do crime apenas para pegarem Yuki em um momento muito comprometedor com Araki. Seneki ficou furiosa e assim que Araki saiu de cena, confrontou Yuki por tê-la delatado. Sem um pingo de vergonha, Yuki admitiu que percebeu que Araki estava interessado em Seneki e decidiu limpar o caminho para si mesma. Enquanto observava tudo aquilo, Kamito ficou perplexo. Como Seneki podia ser tão ingênua a ponto de não perceber que foi traída? Mas em vez de explodir de raiva, Seneki apenas agradeceu a Yuki por ser honesta. Kamito ficou completamente sem palavras. Yuki então se virou para Kamito e perguntou o que ele estava fazendo ali. Antes que ele pudesse responder, Seneki se adiantou e disse que queria que ele soubesse da verdade, já que inicialmente ela havia suspeitado que ele fosse o informante. Para compensar por ter duvidado dele, Seneki decidiu cozinhar algo como um pedido de desculpas. Mesmo assim, Kamito ainda estava confuso e perguntou por que ela o evitava se já sabia que Yuki era a verdadeira culpada. Seneki explicou que estava tentando protegê-lo. Se as pessoas descobrissem que ele passou um verão inteiro com a garota mais popular da escola, os valentões o fariam sofrer por isso. Agora que tudo estava resolvido, ela finalmente devolveu o moletom de Kamito. Ele pegou a roupa de volta, mas num raro momento de ousadia, segurou a mão dela e sugeriu que fossem juntos à praia. Mais tarde, na praia, as coisas tomaram um rumo inesperadamente intenso quando Seneki se inclinou para perto dele e perguntou, com um olhar travesso, se o Magnum dele estava carregado. Kamito, completamente perdido e ainda mantendo seu status de virgem certificado, respondeu um tímido não. No entanto, Seneki claramente ainda não tinha terminado suas provocações. Com um sorriso malicioso, disse que queria que ele visse algo. Antes que Kamito pudesse entender o que estava acontecendo, Seneki o surpreendeu com um beijo. Ele congelou, seu cérebro entrando em pane total. Como era possível que o cara com o rosto mais mediano da escola tivesse acabado de marcar um ponto com a garota mais desejada? Mais tarde naquela noite, sentindo que finalmente tinha alguma chance, Kamito decidiu soltar uma
uma frase de efeito que aprendeu no TikTok para impressioná-la. No entanto, antes que ele pudesse abrir a boca, Seneki o interrompeu com uma revelação bombástica. Depois da formatura, ela se mudaria para estudar em uma escola de culinária em outra cidade. Por isso, achava melhor que continuassem apenas amigos. Kamito sentiu o impacto de ser friamente jogado na zona dos amigos. Seneki explicou que, na verdade, foram as palavras dele que a inspiraram a seguir esse sonho, desde a noite em que ele elogiou sua comida. Por isso, pediu que ele não tentasse impedi-la. Kamito, se sentindo o protagonista de um anime onde sua crush acabava de lhe dar o clássico discurso de "você foi minha inspiração", apenas assentiu, tentando parecer compreensivo, mas antes que pudesse lamentar a forma como as coisas estavam se afastando, Seneki, de repente, inclinou-se novamente e deu-lhe um selinho suave. A partir desse momento, as coisas entre eles começaram a ficar estranhas. Lentamente, se distanciaram, deixando Kamito se perguntando se ele algum dia escaparia do ciclo infinito do cara legal que nunca chega a lugar nenhum. Algumas semanas depois, Kamito estava na escola com seus dois amigos degenerados, aproveitando o intervalo para jogarem um PS Vita que parecia ter sobrevivido a guerras. Enquanto curtiam o momento, uma garota mediana chamada Mamai apareceu do nada, acusando-os de se reunirem naquele canto para consumir conteúdo proibido. Os caras indignados esclareceram que estavam apenas desperdiçando suas vidas jogando Love. Intrigada, Mamai perguntou se precisavam de algum item raro no jogo. Kamito, tentando parecer descolado por uma vez na vida, respondeu que tinha um item grande que poderia fazê-la gritar. Ela ignorou completamente a insinuação e, em vez disso, se apresentou enquanto exibia seu próprio console portátil, oferecendo-se para trocar itens com eles. Mamai se juntou à sessão de jogo, mas, no meio da diversão, Mu apareceu, trancando os olhos em Kamito e sua gangue de esquisitos. Sem nem se surpreender, arrastou Mamai para longe. Antes de sair, Mamai teve um momento de epifania e reconheceu Kamito como o lendário otaku supremo da escola, o cara que priorizava jogos acima de qualquer perspectiva de futuro. Enquanto ela surtava de empolgação, Kamito teve um breve momento de ilusão, sentindo-se o protagonista de um shoujo, até que Aou o trouxe de volta à realidade com um tapa. Naquela noite, Kamito teve dificuldade para dormir, sua mente sendo assombrada por pensamentos sobre Mamai. Pela primeira vez, ele realmente queria ser bom em algo que não fosse apenas respirar. No dia seguinte, a gangue foi ao seu esconderijo habitual para jogar, apenas para encontrar Mamai, já os esperando como uma NPC de missão secundária. Ela anunciou que tinha um item especial para eles, e em vez de entregar algo no jogo, os arrastou para um karaokê. Confusos, os caras tentaram protestar, até onde sabiam, karaokê não tinha nada a ver com Love, mas antes que pudessem falar qualquer coisa, Mamai começou a cantar com uma intensidade absurda, fazendo parecer que estavam em um show da Ariana Grande. Depois da performance inesperada, ela finalmente revelou o tão aguardado item dentro do jogo. A partir daquele momento, o pequeno grupo de jogadores se tornou oficial. Certo dia, enquanto jogavam um multiplayer intenso, Ori perdeu totalmente o foco ao avistar uma padaria no canto da tela. O desejo por comida foi tão forte que ele basicamente teve um colapso mental no meio da batalha, levando um golpe crítico e sendo mandado direto para o reino das sombras. Tentou se justificar, mas ninguém deu a mínima. No dia seguinte, após uma luta árdua contra um chefão, Kamito conseguiu um anel de coelho que aumentava seus status. Tentando ser um cavalheiro, ele ofereceu o item a Mamai. No entanto, Aou, o único com bom senso, mandou que ele parasse de ser um simp e equipasse o anel para si mesmo. Mas Kamito, comprometido com sua jornada do cara legal, insistiu e deu o item para Mamai. No entanto, para a surpresa de todos, ela, percebendo seu desapontamento, lhe presenteou com um chaveiro artesanal de coelho em troca. No meio de outra sessão de jogo, Aou de repente se lembrou de um evento especial de máquina de prêmios para o lançamento do novo jogo Murne. Sem perder tempo, a gangue correu para a loja como se fosse uma sexta-feira negra. Enquanto estavam lá, Mamai perguntou casualmente se Kamito gostava de Gusal, um jogo que ela costumava jogar no ensino fundamental. Descobriram que um evento especial estava acontecendo para o jogo, então decidiram participar de uma partida co-op contra um grupo de crianças convencidas demais para seu próprio bem. O que os adversários não sabiam era que Mamai estava prestes a ativar seu modo demônio. Em
questão de minutos, ela destruiu completamente a equipe inimiga, deixando as crianças traumatizadas. Sentindo pena dos derrotados, Kamito, em um raro momento de empatia, entregou a eles o chaveiro de coelho que Mamai lhe deu, como um gesto de reconciliação. Em seguida, aconselhou Mamai a pegar mais leve, caso contrário, acabaria afastando todos os futuros oponentes. Ela deu de ombros como se não se importasse, mas no fundo parecia apreciar o gesto. Antes de se separarem, Mamai de repente perguntou se Kamito queria ser seu parceiro oficial em Gusao, argumentando que poderia melhorar ainda mais jogando com ele. Ao ouvir isso, Kamito instantaneamente entrou no modo sim e aceitou a oferta sem hesitar. Após uma sessão intensa de Gusao no esconderijo habitual da gangue, Mamai se levantou para voltar à aula. Assim que ela saiu, Kamito se jogou para trás e soltou um suspiro dramático, reclamando para seus amigos que Gusao estava drenando completamente sua carteira, já que era o único jogo que Mamai tocava. Vendo seu amigo sofrer como um protagonista de anime subestimado, seus amigos sugeriram que ele a introduzisse a outro jogo, algo que pudesse chamar sua atenção e talvez aliviar seu orçamento. Mais tarde, Kamito tentou convencê-la a jogar Buzz Dragon Simulator, achando que seria uma mudança refrescante. No entanto, Mamai olhou para o jogo por 5 segundos, decretou que era medíocre e voltou para Gusao como uma rainha reassumindo seu trono. Kamito a observou ir embora e de repente teve uma epifania. Mamai estava ali para destruir sua estabilidade financeira. Aceitando seu destino, ele se conformou e voltou a jogar com ela. Enquanto isso, deu uma volta pela arcade e acabou esbarrando em duas garotas que agiram como se tivessem sido pegas cometendo crimes de guerra. No meio da conversa, Mamai apareceu e mencionou casualmente que precisava ir para o cursinho. Kamito, subitamente interessado, perguntou qual era e ela respondeu que era um curso preparatório famoso perto da estação. Uma das garotas que ele estava conversando reconheceu o nome. Era uma escola de elite bem conhecida. Assim que Mamai saiu, Kamito, cheio de si, começou a se gabar sobre como ele e ela jogavam juntos. No entanto, as garotas o interromperam imediatamente, zoando-o por não estar estudando em um cursinho também. Elas alertaram que se continuasse desse jeito, poderia acabar repetindo o ano e virando colega delas. A mera imagem mental desse cenário foi suficiente para destruir sua alma. Entrando em pânico, ele cogitou pegar um panfleto de cursinho, imaginando o quão incrível seria estudar ao lado de Mamai. Mas, então, a realidade bateu. Academicamente, ele já estava frito. Enquanto tentava se distrair, Kamito avistou um cara misterioso com Mamai, o que apenas levantou ainda mais questionamentos. Buscando sabedoria, ele foi para casa perguntar a Toya o que as garotas pensavam dele. No entanto, assim que ela começou a falar, ele desistiu e saiu correndo do quarto. No dia seguinte, na arcade, Kamito deu uma escapada para o banheiro por um momento, apenas para voltar e encontrar uma cena inesperada prestes a acontecer. Um desafio estava para começar. Tekashi, o garoto que Mamai destruiu em Gusao na última vez, apareceu junto de Seneki para desafiá-la. Antes do duelo começar, Kamito perguntou se aquele gremlin de um olho só era irmão de Seneki, mas ela apenas mandou ele cuidar da própria vida. Tekashi, no entanto, ofereceu revelar a informação caso vencesse. A batalha começou e foi como assistir a um Transformers pirata, uma guerra de titãs digital. Depois de uma disputa acirrada, Mamai obliterou completamente a equipe de Seneki, deixando-a em silêncio absoluto. Enquanto isso, Araki e Ao notaram um membro do comitê disciplinar já punindo um pobre coitado do lado de fora da arcade. Sabendo que eram os próximos da lista, eles avisaram Kamito para sair dali com Mamai antes que fossem pegos. Sem hesitar, Kamito pegou Mamai e deu-o fora dali na velocidade de um protagonista de shonen fugindo de um arco de treino. Depois que se acalmaram, Kamito ainda estava curioso sobre a conexão entre Seneki e Tekashi. Finalmente, ela contou a verdade. O garoto era o filho mimado de seu chefe. A tensão entre Seneki e Mamai ainda estava alta, mas, depois de um tempo, Seneki simplesmente foi embora. Com o clima mais leve, Kamito e Mamai decidiram parar em um café para tomar algo. Enquanto saboreavam suas bebidas, Kamito perguntou sobre a relação dela com Seneki. Mamai revelou que, no ensino fundamental, elas eram bem próximas e costumavam jogar juntas nos fliperamas. No entanto, em algum momento, a amizade delas sofreu um traque com o metafórico e simplesmente se desfez. Ainda assim, ela admitiu que estava se divertindo muito mais jogando agora.
tudo graças a Kamito. Nosso protagonista, como o bom shoujo boy que era, corou como se tivesse recebido uma declaração de amor, mesmo sabendo que essa diversão estava aniquilando sua carteira. No dia seguinte, Aou e Araki foram pegos pelo comitê disciplinar e receberam um banimento total da Arcade até o fim do semestre. Araki, refletindo sobre o passado, comentou que, desde que Mama entrou no grupo, as partidas ficaram muito mais competitivas. Ele lamentou os bons e velhos tempos, quando era só eles três jogando de forma casual, compartilhando seus joysticks sem preocupações. Kamito, no entanto, ainda estava focado em algo do dia anterior. Ele mencionou que viu a Aou com Mamai, e a Aou rapidamente explicou que só esbarrou nela enquanto procurava sua crush no cursinho. A conversa logo mudou de tom quando Araki e Aou começaram a zoar Kamito, insinuando que ele gostava de Mamai. Kamito, fiel à sua negação, afirmou que só a respeitava como jogadora. Mas, por dentro, ele sabia que estava vacilando. No dia seguinte, Kamito começou a entrar em crise existencial quando percebeu que Mamai não apareceu na escola. Sem conseguir se controlar, ele arrastou Seneki para uma sala vazia e exigiu respostas. Seneki suspirou e, finalmente, contou a verdade. No ensino fundamental, Mamai era basicamente a personagem principal. Ela era boa em tudo, deixando os outros alunos se sentindo meros figurantes de um jogo. As garotas não a suportavam, pois sua presença as fazia sentir como NPCs sem importância. Enquanto isso, os autoproclamados machos alfa tentaram se aproximar dela, apenas para perceber que, na verdade, eram beta-males com egos inflados. No terceiro ano, todos se afastaram dela, e Mamai acabou se tornando a loba solitária da escola. Seneki então olhou para Kamito e disse que vê-lo andando com Mamai a fez pensar que ele também estava prestes a ter seu ego destruído. Mas Kamito apenas deu de ombros, rindo. Piada em você, disse ele. Eu nunca tive ego para começar. Eu já nasci sendo figurante. Então, em um raro momento de determinação, ele declarou com todas as letras, com sua energia de simp atingindo 110%. Kamito tomou uma decisão firme. Ele nunca deixaria Mamai sozinha. Sem perder tempo, pegou o celular e ligou para ela, perguntando por que tinha faltado à escola. Mamai, casual como sempre, garantiu que estava bem e, sem hesitar, perguntou se ele queria jogar Guzal mais tarde. Kamito pensou duas vezes, pois sabia que o presidente do comitê disciplinar estava rondando a escola como um chefe final, esperando para punir qualquer um que estivesse enrolando. Foi então que Mamai sugeriu algo que fez seu cérebro dar curto. Ela o convidou para ir à casa dela. O culto degenerado dentro de Kamito ativou imediatamente, criando 1000 cenários mentais, mas ele se forçou a reiniciar antes que sua empolgação saísse do controle. Mais tarde, ao chegar ao apartamento de Mamai, um cara aleatório o puxou para dentro. Com seu cérebro ainda funcionando a 2% de capacidade, Kamito se perguntou se aquilo era o início de uma sessão de Green em dupla. No entanto, logo descobriu que o cara era apenas Soa, o irmão mais velho de Mamai. Enquanto esperava Mamai terminar o banho, Kamito tentou agir normalmente e puxou conversa com Soa. Porém, sua mente continuava travada no modo degenerado máximo. Finalmente, Mamai apareceu e arrastou Kamito para o quarto para jogar Gozal. Ela reclamou que tinha passado a noite inteira levando uma surra de um inimigo apelão no jogo. Kamito pegou o controle, pronto para mostrar suas habilidades, mas Mamai comentou que tudo seria mais fácil se os 4 jogassem juntos. Foi aí que Kamito deu a notícia. Aou e Araki estavam banidos dos jogos até o fim do semestre. Mamai ficou se sentindo culpada, achando que era tudo culpa dela e que, no fim das contas, só tinha afastado Kamito de seus amigos. Mesmo com Kamito tentando convencê-la do contrário, ela entrou no seu arco emo, pegou o celular e correu para o banheiro, dizendo que encontraria outra pessoa para jogar. Do nada, ela ligou para Seneki e a desafiou para uma partida. Seneki, no entanto, a rejeitou na hora. Ela explicou que só jogou daquela vez por causa de Tekashi e que já tinha superado essa fase há tempos. Mas antes de desligar, deixou um lembrete. Mamai já tinha um novo parceiro de jogo agora. Após a ligação, Mamai voltou para o quarto, de repente parecendo mais tímida do que o normal. Com a voz baixa, perguntou se Kamito ainda queria jogar com ela. Kamito, animado, garantiu que conhecia um lugar secreto onde o radar do comitê disciplinar não os alcançaria. Eles se esgueiraram até uma arca escondida, e Kamito, achando que finalmente teria sua chance de brilhar, levou Mamai até uma mesa de pebolim. Porém, plot twist, Mamai, mesmo jogando pela primeira vez, massacrou Kamito completamente. No meio da partida, ela acabou cortando o dedo. Kamito, no modo enfermeiro do ano,
imediatamente entrou em ação para ajudá-la. No dia seguinte, Kamito estava esperando no esconderijo habitual da gangue, com seus níveis de simpa atingindo o ápice. Ele praticamente começou a sonhar acordado com o momento em que Mamãe apareceria. Quando ela finalmente chegou, ele ficou mais vermelho que um tomate recém-esmagado. Conversaram um pouco até que, inesperadamente, Mamãe o convidou para acompanhá-la ao Comical Market, um dos maiores eventos de cultura pop. Kamito imediatamente disse que isso parecia um encontro. Mamãe, encarando-o, perguntou diretamente se ele queria sair em um encontro com ela. Sem hesitar, ele respondeu sim, afirmando que esse seria seu prêmio por ajudá-la no evento. Uma semana depois, Kamito e sua irmã chegaram ao lendário Comical Market, analisando a cena caótica em busca de Shiori e Mamãe. Não demorou muito para encontrá-las, mas Mamãe estava presa no pior debuff possível, um cosplay de coelhinha. O cérebro de Kamito superaqueceu instantaneamente. Enquanto isso, Mamãe, visivelmente desconfortável, queria desaparecer. Assim que as garotas começaram a vender seus produtos, o pior vendedor da história surgiu das sombras. Kamito, com sua presença assustando os clientes e espantando compradores, ele rapidamente percebeu que era uma catástrofe ambulante. Mas então, teve uma ideia e decidiu testar se os produtos também poderiam servir como acessórios de moda. No entanto, ao começar a colocar os itens no corpo de Mamãe, ela entrou em modo alerta vermelho, fugindo antes que sua dignidade fosse completamente arruinada. Agora em missão de resgate, Kamito saiu à procura dela. Ele a encontrou cercada por um exército de fotógrafos otakus, todos disputando ângulos para capturar o cosplay dela. Mamãe estava claramente desconfortável, mas quando Kamito tentou intervir, foi completamente ignorado, tratado como um NPC sem importância. Foi então que Shiori entrou em cena, vestindo um cosplay de Gusco. A distração foi eficaz, o brilho do novo traje foi como um flaban, confundindo os fotógrafos por tempo suficiente para Kamito pegar Mama e tirá-la dali. Sem perceber, acabaram indo parar em uma zona proibida do evento, onde muitos desenvolvimentos de trama aconteciam. Kamito, reconhecendo o local perigoso, tentou sair o mais rápido possível, mas Mama o segurou e pediu um favor, ajudá-la a tirar o zíper do traje para que pudesse se trocar. Tudo parecia bem, até Kamito perceber a posição perigosa do zíper, que estava perigosamente perto de um território proibido. Seu cérebro travou. Tentando fugir da missão, ele começou a entrar em pânico. Mas Mamãe, completamente despreocupada, simplesmente se jogou para trás, assumindo a posição perfeita para o desbloqueio, e disse para ele apenas fazer isso de uma vez. Kamito, naquele momento, derreteu por completo. Após um longo dia de vendas, o grupo parou em um café para relaxar. Kamito ficou chocado ao ver Seneki trabalhando lá, mas decidiu fingir que não a conhecia para evitar mais complicações. Enquanto comiam, Mama entregou um presente para Kamito, agradecendo por ajudá-la no Comical Market. Ela comentou que esse período de sua vida havia sido muito mais divertido do que todos os seus anos do ensino fundamental juntos. E a principal razão para isso, Kamito. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Mama soltou algo que... Mama soltou uma bomba inesperada. Os preparativos para os exames começavam no dia seguinte. Enquanto se despediam, ela agradeceu a Seneki pela ajuda no evento. Mas, assim que olhou para o rosto amaldiçoado de Kamito, seu humor mudou instantaneamente. Kamito, sempre prestativo e inocente, disse que ela ficava muito mais bonita sorrindo. Mamãe, agora tomada por um ciúme súbito, reijiquitou da conversa e saiu andando. Confuso, Kamito correu atrás dela. Quando finalmente a alcançou, Mama soltou a verdadeira razão de sua irritação. Ela passou o dia inteiro vestindo um cosplay de coelhinha e esse idiota denso não soltou um único elogio. Irritada, ela cruzou os braços e declarou que estava farta dele. Kamito, sem entender nada, rebateu: "E o nosso acordo?" Mamãe, surpresa, perguntou do que ele estava falando. Ele então a lembrou. Ela havia prometido que sairia em um encontro com ele caso ele a ajudasse no evento. Mama hesitou, dizendo que já estava tarde, mas Kamito insistiu. Essa era sua única chance, já que, a partir do dia seguinte, ela entraria no modo hardcore dos estudos. Antes que pudessem continuar a conversa, os dois perceberam que todos os casais ao redor estavam trocando beijos como se fosse um festival do amor. Num impulso, Kamito segurou a mão dela e pediu para que fosse sua namorada. O silêncio tomou conta, mas Mamãe, sem nem piscar, desferiu um combo de rejeição brutal, dizendo que não era boa nesse negócio de namoros. Kamito, agora debufado pela tristeza, olhou para a lua, refletindo se seu rosto amaldiçoado havia sido o problema mais uma vez. Então,
Do nada, Mama fixou o olhar no pomo de Adão dele. Sem aviso, mordeu seu pescoço como um vampiro faminto em um lanche da meia-noite. Kamito ficou congelado em choque, enquanto Mama confessava que tinha uma obsessão por pomos de Adão e não conseguiu resistir. Ainda em estado de pane, Kamito pensou que preferia que ela tivesse devorado outra coisa ao invés do pescoço dele. Vendo a marca que deixou, Mama pediu desculpas e entregou a ele um curativo. Então, com um tom mais sério, admitiu que havia outra coisa que gostava nele, o fato de que ele sempre vinha atrás dela. Em um impulso, Kamito a puxou para um abraço, pegando-a completamente desprevenida. Foi então que, finalmente, selaram o momento com um beijo. Várias semanas depois, Kamito, por algum motivo, conseguiu fisgar outra garota, Kyoko, uma otaku de mangás em primeiro nível, que provavelmente respirava quadrinhos ao invés de oxigênio. Quando seus colegas descobriram, Kamito tentou desconversar, dizendo que ela era apenas sua amiga de infância. Mas, em vez de ficarem na deles, as garotas da turma começaram a falar besteira, dizendo que Kyoko era infantil por ainda gostar de quadrinhos, enquanto elas já tinham superado essa fase. Mais tarde, enquanto Kamito e Kyoko conversavam, ela comentou que os quadrinhos que mostrava para ele haviam mudado ao longo dos anos. Antes eram fofos e inocentes, mas agora tinham tramas pesadas e cheias de contexto. Então, Kyoko apontou algo sobre Kamito. Ele também tinha mudado. No passado, ele não se importava com a opinião dos outros, mas agora parecia evitar qualquer comentário negativo, como se estivesse desviando de balas em um jogo de tiro. Kamito admitiu que, se alguém o visse lendo a AS manga, sua reputação seria destruída instantaneamente. Enquanto discutiam, Toei apareceu do nada, exigindo saber o que estava rolando. Foi então que o próprio Mr. Macaco apareceu, congelando ao ver Kamito. O cara arrastou Kamito para o lado e, ameaçadoramente, disse que se ele ousasse contar para alguém que o viu sozinho com sua irmã no terraço, ele pessoalmente fritaria seus preciosos atributos masculinos. Mais tarde, Kyoko convidou Kamito para um café com panquecas. Porém, Kamito hesitou, pois aparentemente comer panquecas em público poderia arruinar sua masculinidade. Kyoko, sendo uma verdadeira agente do caos, disse para ele não se preocupar, afinal, ele nem sequer tinha uma vibe masculina para começar. Essa crítica destruiu toda a sua identidade Sigma. Determinado a provar sua masculinidade, ele devorou uma quantidade absurda de panquecas, mas Kyoko permaneceu impassível e disse que, se ele quisesse mesmo provar que era um homem de verdade, deveria arranjar uma namorada. Porém, Kamito, mesmo sendo um jogador habilidoso, não tinha absolutamente nenhum jogo no amor, assim como você. Naquela noite, Kamito finalmente confrontou Toya, perguntando que diabos ela estava fazendo sozinha com Mr. Macaco no terraço. Ela, imediatamente irritada, disse que, se ele estava tão incomodado, deveria ir lá ele mesmo e arranjar uma namorada ao invés de se meter na vida dos outros. Porém, após resmungar um pouco, ela revelou a verdade. O cara só estava pedindo conselhos sobre o clube home que, Kamito, que nunca tinha ouvido falar disso na vida, perguntou do que se tratava. Toei explicou que era um clube exclusivamente feminino que coletava roupas velhas para doação. Porém, Kamito, com sua mente sempre na malícia, imaginou imediatamente que estavam operando um mercado negro de roupas usadas. Enquanto isso, em casa, Kyoko ainda estava magoada por Kamito tê-la chamado de infantil por gostar de quadrinhos. Olhando para sua coleção amada, ela se perguntou se já era hora de seguir em frente. No dia seguinte, decidiu se livrar de tudo e levou os quadrinhos até o parque. Lá, encontrou duas garotas, e uma delas notou que Kyoko parecia completamente derrotada pela vida. Kyoko desabafou, dizendo que seu amigo de infância tinha mudado e agora agia como se fosse um adulto superior. A garota então sugeriu que Kyoko se juntasse ao clube Homeki, pois isso a ajudaria a desenvolver um charme feminino capaz de reconquistar Kamito. Porém, houve um detalhe suspeito: a cerimônia de iniciação acontecia à noite. Kyoko, naturalmente desconfiada, perguntou por que diabos precisava ir no escuro. A resposta: se ela não confiava, podia levar Kamito junto. Na segunda-feira à noite, Kyoko e Kamito foram até o clube. Kamito, sempre cético, já sentiu que algo estava estranho ao notar um manequim vestindo um hobby suspeito. As garotas então disseram que, se ele queria respostas, teria que esperar do lado de fora. Minutos depois, Kyoko saiu transformada, vestida em um kimono impecável. Enquanto conversavam à mesa, as garotas do clube Home que oficialmente convidaram Kyoko para se juntar a elas. Antes que ela pudesse responder, Kamito, ainda no modo detetive, interrompeu exigindo respostas. Ele não permitiria que
que Kyoko se envolvesse em algo duvidoso. A tensão começou a crescer e parecia que as coisas poderiam ficar físicas. Mas, antes que um confronto de verdade acontecesse, Nagasawa, a ex-presidente do clube, interveio para esclarecer tudo. A verdade? O clube reaproveitava tecidos antigos para criar novas roupas e revendê-las, já que não tinham orçamento para comprar materiais caros. Ao ouvir isso, Kyoko finalmente tomou sua decisão, ela se juntaria ao clube. Kamito, percebendo que ela estava realmente comprometida, desejou boa sorte. 3 meses se passaram. 3 meses se passaram. O Natal estava chegando. Um dia, na escola, as colegas de classe de Seneki se juntaram ao redor dela, ansiosas para saber quais eram seus planos para a véspera de Natal. Com a maior naturalidade do mundo, ela disse que tinha um cronograma cheio, terminando com um jantar sofisticado em um hotel de luxo. Kamito, assistindo do seu cantinho de figurante, ficou chocado. Quem diabos conseguiu marcar um encontro com Seneki? Enquanto ele mentalmente se curvava ao lendário Reizão da Lábia, seu melhor amigo, Aou, apareceu para falar sobre os planos de Natal. Kamito assumiu que passariam juntos, como no ano anterior, mas, plot twist, Aou já tinha planos. E não eram quaisquer planos, ele finalmente ia sair com sua crush de infância. Foi então que Kamito teve uma epifania cruel. Ele não era apenas solteiro, ele era tão solteiro que até seu reflexo no espelho parecia decepcionado com ele. Mais tarde, ele foi até a sala do clube Homeki, apenas para encontrar uma garota dormindo em um traje estranho. Ela se mexeu e despertou, revelando-se Kyoko. Kamito, já acostumado com a bizarrice dos animes, perguntou qual era a história por trás daquele cosplay aleatório. Kyoko explicou que estava modelando roupas que as veteranas do clube estavam criando para o Festival dos Fundadores. Então, entregou um pedaço de bolo e um chá para Kamito, pedindo que ele desse um feedback sincero. Aparentemente, ela tinha passado um tempo aprimorando suas habilidades na cozinha. Kamito deu uma mordida, e ficou genuinamente surpreso com o quão rápido ela evoluiu como confeiteira. Mas, claro, ele queria experimentar outro tipo de bolo também. Quando estava prestes a sair, considerou chamá-la para sair depois do festival. Mas, no meio do caminho, sua confiança despencou mais rápido do que um protagonista de anime caindo em coma por conveniência do roteiro. Ele desistiu na hora e declarou internamente que não tinha coragem suficiente. Ao invés disso, foi perguntar a Seneki sobre recomendações de encontros de Natal. Ela sugeriu que ele pesquisasse sobre programas de Natal para adultos. Kamito, curioso, mas completamente perdido, consultou o Google imediatamente. O que ele encontrou o fascinou e o deixou confuso ao mesmo tempo. De volta ao clube Homeki, o grupo estava tendo dificuldades com a falta de tecidos para os figurinos do festival. Sentindo-se um verdadeiro rei caridoso, Kamito se ofereceu para doar algumas roupas antigas. Levou Kyoko até sua casa para escolher as peças, e no caminho de volta, mostrou a ela as opções de encontros adultos que Seneki sugeriu. Com a confiança de um homem prestes a tomar outro fora, ele a convidou para ir com ele depois do festival. Sem perder tempo, Kyoko recusou educadamente, dizendo que tinha responsabilidades com o clube. Kamito imediatamente perdeu a capacidade de engolir direito, pois sua contagem de rejeições estava subindo rápido demais. Enquanto caminhavam, ele perguntou como ela ouvia, provavelmente esperando receber ao menos algumas migalhas de carinho. Kyoko, totalmente alheia à dor emocional que estava prestes a causar, respondeu casualmente: "Você é só um amigo." Do outro lado da rua, um caminhão passou em alta velocidade, um presságio do atropelo emocional que Kamito acabará de sofrer. Enquanto ele tentava processar o golpe, 2 garotas do clube, que haviam secretamente espionado toda a cena, começaram a provocar Kyoko sobre o convite suspeito para um encontro de Natal. Kyoko ficou vermelha na hora, escondeu o rosto e se perguntou por que os garotos agem tão estranho na véspera de Natal. As outras 2 garotas, igualmente confusas, decidiram que precisavam de uma especialista no assunto. No dia seguinte, foram até Seneki para pedir conselhos. Ela deu uma palestra tão detalhada que poderia facilmente ser um TED Talk sobre a complexidade dos relacionamentos masculinos. Então, perguntou por que estavam tão interessadas no assunto. As garotas começaram a zombar de Kamito, sem nem perceber que Kyoko estava ouvindo tudo e começando a se sentir culpada. Mais tarde, ela admitiu que, talvez, rejeitar Kamito tenha realmente magoado ele, e não gostava da ideia de ver os outros rindo da sua dor. Dias depois, enquanto Kyoko voltava para casa, quase foi atropelada pelo infame Traki-kun. Mas Kamito, em um raro momento de desconto de herói, a salvou a tempo.
Enquanto andavam juntos, Kyoko perguntou se ele havia chamado mais alguém para um encontro na véspera de Natal. Kamito disse não e contou que ele e Aoi só tinham ido a um karaokê, onde encontraram Seneki e o grupo. Lá, Araki tentou dar um curso intensivo sobre habilidade de conquista para Kamito, apenas para vê-lo ser rejeitado mais rápido do que seu ex largou você por estar falido. Kyoko soltou um suspiro aliviado, dizendo que ficava feliz que ele ainda era o mesmo de sempre. Kamito não entendeu o que ela quis dizer, até que ela jogou a bomba. Ela queria que as coisas entre eles nunca mudassem. Foi nesse exato momento que Kamito percebeu que tinha sido frenzonado até o inferno e de volta. Em um esforço para se recompor, eles pararam em uma loja de luxo. E foi aí que Kamito começou a sentir uma vergonha alheia tão forte que quase evaporou no ar. Enquanto tentava processar sua própria existência, Kyoko convidou para ver as decorações de Natal do Clube Home-Ki no Festival dos Fundadores. Ao chegar, Kamito ficou genuinamente impressionado com o resultado. Os organizadores do festival elogiaram os esforços do clube, e tudo parecia perfeito, até que todos saíram. Foi então que Kyoko se inclinou e soltou a bomba. Como ficaram sem materiais no meio da decoração, tiveram que improvisar com roupas íntimas. Kamito, questionando sua sanidade, decidiu que era melhor fingir que nunca ouviu isso. Para evitar mais danos cerebrais, mudou de assunto antes que perdesse mais neurônios, perguntando sobre o cronograma dela para o festival. Kyoko começou a explicar como estaria ocupado o tempo todo, o que fez Kamito sentir um déjà vu atingindo como um caminhão. Mas, antes que ela terminasse, ele deixou claro que só queria saber dos planos dela para o festival, não a agenda completa de um CEO bilionário. Mesmo assim, ela entrou em um TED Talk desnecessário, detalhando cada compromisso que ele absolutamente não se importava. Após ela sair, Kamito ficou parado, aceitando finalmente que não havia escapatória para ele. No caminho para casa, ele passou por um parquinho e avistou um escorregador, o que desencadeou um surto de nostalgia, relembrando memórias de infância ao lado de Kyoko. Ele sacudiu a cabeça, tentando se livrar dos pensamentos, e continuou andando, mas, então, notou uma figura suspeita subindo o escorregador, usando uma máscara estranha de gafanhoto. Preocupado, Kamito se aproximou, apenas para descobrir que era Aoi. O cara fez uns gestos estranhos, como se estivesse tentando lançar um jutsu, e imediatamente caiu do escorregador. Kamito, observando essa tragédia acontecer, se perguntou se Aoi estava sob o efeito de algum entorpecente. Deitado no chão, Aoi começou a desabafar. Sua crush rejeitou o convite para sair na véspera de Natal. Furioso, ele socou o chão, gritando que estava cansado de viver preso no DLC da Friendzone. Kamito, que havia acabado de sofrer o mesmo destino, apenas acenou com a cabeça, compreendendo a dor. Então, sugeriu que era hora de começar em um arco de redenção. Naquela noite, movido por um surto de motivação pós-coração partido, Kamito tentou fazer flexões pela primeira vez desde que nasceu. Descontou sua frustração na mesa, relembrando o golpe que Kyoko deu nele com o clássico "Você é só um amigo". Ao amanhecer, ele acordou se sentindo um protagonista de anime em um arco de treinamento. Saiu para correr, tentando fugir dos sentimentos. No dia do Festival dos Fundadores, que também era véspera de Natal, Kamito finalmente criou coragem e decidiu confessar seus sentimentos para Kyoko. Ele foi até a barraca de doces dela, com a determinação de um homem com uma missão. Mas, como sempre, ela tentou escapar, dizendo que estava ocupada. Porém, hoje, Kamito era diferente. Ele afirmou que esperaria até o festival acabar. Ela tentou mais uma desculpa, dizendo que tinha que ajudar na limpeza, mas Kamito não recuou. "Então eu espero." Sem mais opções, Kyoko suspirou e concordou em encontrá-lo no telhado depois. Sentindo-se vitorioso, Kamito seguiu em direção ao local do encontro. Mas, antes de subir, avistou um casal abraçado romanticamente. E, em vez de simplesmente ignorar e seguir em frente, ficou parado assistindo, como se estivesse assistindo a um filme romântico em 4K. Kyoko, finalmente livre de suas obrigações, chegou ao telhado e pegou Kamito espionando o casal como um verdadeiro stalker. Antes que ele pudesse se explicar, ela mandou um chute tão forte que ele quase viajou no tempo. Kamito, desesperado, se levantou e saiu correndo atrás dela, se desculpando como se sua vida dependesse disso. Finalmente, a encurralou no telhado e começou a soltar falas de efeito. "Você é um pedaço de pano? Porque eu quero te dobrar essa noite." Sem hesitar, ele a convidou para sair. Kyoko, ao invés de responder, simplesmente se sentou entre suas pernas. O que veio depois foi um diálogo cheio de frases fofas e inúteis, o tipo de conversa que faria qualquer solteiro morder a língua de raiva. Eventualmente,
Kyoko se levantou, estendeu a mão para Kamito, ele a segurou, puxando-a para um abraço caloroso. Então, eles finalmente selaram tudo com um beijo. Se gostou do vídeo, deixe um like. E se quiser mais recaps como esse, confira esse outro vídeo aqui.